98 Live e Rádio CDL-FM apresentam Sebrae Talks. Sebrae Talks. 19 horas em ponto, estamos no ar com mais um Sebrae Talks aqui pela 98 FM, pela 98 Live. Pode baixar os nossos aplicativos que você consegue baixá-los no Google Play e na Apple Store, ou então nos seguir pela nossa 98live.com.br, canais 198 e 698, e o 98 Talks você segue também pelo YouTube do Sebrae. É só você ir lá no YouTube do Sebrae, Sebrae MG, você vai seguir o nosso 98 Talks, o Sebrae Talks de hoje. Sebrae Talks que fala em inovações no varejo. Nós vamos falar sobre as possibilidades de ouvir histórias de empreendedores do setor e como é que essas oportunidades, que este momento mais difícil que a gente está passando, podem ser aproveitadas. E é claro, você quer deixar o seu negócio cada vez mais produtivo, você quer aumentar as suas vendas? Olha, o Sebrae Minas está ao seu lado com consultorias para a sua empresa, para que a sua empresa vá cada vez mais longe. Acesse Sebrae MG ou aponte a câmera aqui, ó, tá aqui desse lado aqui, ó. Pega o seu smartphone rapidinho, aponte sua câmera para cá para o nosso QR Code. As soluções são personalizadas, tem 80% de subsídio do Sebrae. Preste atenção, você paga só 20%. Você investe pouco, o seu negócio vai ganhar muito em processo, em produtividade, em venda, em tecnologia. Cadê seu smartphone? Aponta para o QR Code que está aqui, ó. Opa, tá aqui, ó, o QR Code aqui, ó. Aponta para ele aqui agora, rapidinho, para você entrar com o QR Code na página do Sebrae, sebrae.mg, e aproveite todas as soluções do Sebrae para alavancar o seu negócio. Deixa eu apresentar quem está com a gente nesse nosso Talks de hoje. Primeiro, tem gente falando aí, tem gente falando aí com a gente, não, ainda não, espera um pouquinho. Mais uma vez, lembrando que o QR Code está à sua disposição, você pode só apontar o seu smartphone para o QR Code, apontou o smartphone para o QR Code, você vai entrar direto na página do Sebrae e aí você vai ter muita informação, porque acabou esse período que a gente está passando, né? Você vai discutir os impactos que você sofreu durante esse período e ver as possibilidades de transformar o seu negócio para muito melhor, com um novo entendimento, com uma nova forma de compreender o que está acontecendo aqui conosco. Já tenho Rodrigo Carneiro, você está aí na ponta da linha? Boa noite, Rodrigo Carneiro. Olá, Paulo Leite, tudo bem com você? Um prazer, mais uma vez, participarmos aqui desse projeto tão bacana do Sebrae, que traz aí uma luz para as pessoas que estão buscando empreender, aquelas que estão naquela situação ainda complicada, uma ressaca ainda desse fechamento e buscando ressignificar o seu espaço, o seu local, o seu trabalho. E a gente vem com muita novidade, né, Paulo? Você já bem disse aí do QR Code, que é importante as pessoas baixarem. Se você que está assistindo a gente agora e sabe de alguém que precisa e porventura não está vendo ou assistindo o nosso programa, baixa para ele, manda para ele. É muito importante porque é um documento muito rico em informações e que vai conectar você direto ao Sebrae, trazendo aí uma informação de altíssima qualidade nesse momento tão delicado, né, Paulo? Perfeito. A gente também está ao vivo na Rede Mais HD, Record TV do Interior. A gente está falando para Varginha, para Juiz de Fora, para Montes Claros e toda a região. Se nós somarmos os municípios que atingimos com o nosso sinal e mais os municípios da Rede Mais, nós temos mais de 450 municípios em toda Minas Gerais que nos seguem com esse nosso Sebrae Talks. Na ponta da linha, eu quero cumprimentar a especialista do Sebrae, Fernanda Fontes. Fernanda, boa noite, tudo bem com você? Boa noite a todos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para falar sobre esse projeto incrível do Sebrae e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Olha, o mundo mudou e você tem que entender o que o Sebrae pode colaborar com você, do que o Sebrae pode te ajudar a transformar, mas também você pode ouvir a experiência de empresários, de empresárias que estão à frente dos seus negócios, transformando, percebendo as inovações que o varejo pode ter. Então a gente vai conversar agora também, cumprimentar quem está aí conosco, que é Bárbara Brier, que é consultora automotiva e idealizadora da oficina Amiga da Mulher. Bárbara, boa noite para você. O seu microfone está desligado. Bárbara, o seu microfone está desligado e a sua imagem aparece quando o seu microfone está ligado. Tá ligado aí? Aí, ligou. Diga lá, Bárbara, tudo bem?
Tudo jóia. Boa noite, Paulo. Boa noite, pessoal que acompanha o programa. Fico muito feliz e honrada de estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho da minha história. Legal. E quem está com a gente também é a Nívia Marisguia, diretora comercial da Marisguia Biju. Nívia, boa noite, prazer falar com você. Prazer, gente. Estou muito feliz de estar aqui. É uma honra também estar aqui com vocês. E é isso. O que eu puder contribuir vai ser um prazer. Olha, eu não gosto de ficar falando em novo normal, não, porque eu acho que se a gente ficar normal demais, a gente pode incorrer em grandes erros. Vamos assumir, né, Paulo? A gente nunca foi normal, por que a gente vai deixar de ser agora? Como é que vai ser novo se a gente nunca foi? Estranho, talvez, né? Talvez a gente volte um pouco melhor. Eu acho que os melhores voltarão melhores e os piores, piores. Mas a gente vai entender o que vai acontecer daqui para frente, depois que terminar esse período que a gente está vivendo, que é um período de isolamento social, um período em que todos os negócios, todas as atividades comerciais, de serviço, tiveram um grande impacto. A gente tem que entender como é que a gente transforma daqui para frente. E a gente já começa essa nossa rodada de prosas conversando com a Fernanda. E eu pergunto para a Fernanda o seguinte: o que mudou no varejo? Algumas pessoas ainda insistem naquela coisa do tete-a-tete, de ver o cliente frente a frente, fazer vendas de um jeito quase que analógico. Isso é coisa do passado, Fernanda, ou ainda tem espaço para isso? Paulo, o varejo físico, ele não morreu, né? Ele continua ativo. O que acontece é que nós estamos vivendo períodos de muita sazonalidade por causa das questões da Covid. Então, muitas adaptações estão sendo realizadas muito por essa questão sanitária. Os empreendedores que ainda ficam ali atentos, né, só na porta da loja, querem realizar a venda somente na porta da loja, infelizmente, eles perderão muitas oportunidades de vendas. O ambiente online, ele veio para gerar relacionamento, para gerar vendas, para ter um reforço de marca, para estar mais próximo aos clientes e potenciais clientes. Então, a gente ainda, né, não sabe como vai ser o período pós-pandemia. Provavelmente nós vamos ter aí um mercado híbrido, né, de vendas no digital e no presencial. Mas o fato é que o empreendedor, ele não pode ficar mais somente querendo ali ter o cliente frente a frente no tete-a-tete, né? Ele tem a vitrine do ponto de rua e tem a vitrine virtual, que é essa que está na palma das nossas mãos, com as redes sociais. E ele precisa começar, né, se não ainda começou, ou aprimorar a sua presença digital para melhorar cada vez mais o relacionamento. Muito bom. Fernanda, a gente já trouxe aqui, né, vários exemplos de segmentos e pessoas que se reinventaram. O Sebrae tem uma enormidade de leques, de benchmarks para quem está nos ouvindo. Acho que a gente pode fazer esse programa vários anos seguidos, que a gente ainda vai trazer exemplos que irão nos surpreender. E agora a Bárbara veio com um que eu estou extremamente curioso e interessado, e achei bem nichado, né, bem direcionado a um público, e que é a Oficina Amiga da Mulher, Bárbara. Me fala como que surgiu a sua ideia e o que seria a Oficina Amiga da Mulher e há quanto tempo? Me conta um pouquinho dessa história, por favor. Claro, pode deixar. Então, eu sou mineira aí de Belo Horizonte mesmo, agora eu não estou em Belo Horizonte, estou viajando. Trabalhei muitos anos, sou mecânica e trabalhei muitos anos numa montadora aí de Minas. E aí, quando eu estava na montadora, muitas mulheres me pediam ajuda com seus carros, né? Por a gente trabalhar em fábrica, fica um lugar muito isolado. Então, às vezes, o pneu furava, a bateria descarregava e tudo mais. E como a gente trabalhava com o produto carro, eu sempre trabalhei na área de treinamento técnico, treinamento da rede de concessionárias. Então, a mulherada do administrativo da fábrica, do treinamento, sempre ia até mim e falava: Babi, me ajuda, meu carro parou, Babi, onde que eu compro pneu? Eu me sinto insegura, tal, e tudo mais. E foram elas que começaram a me pedir, sabendo que eu era mecânica, que eu estava no treinamento técnico, e falavam assim: Babi, começa a ensinar a gente mecânica básica, a gente quer entender mais como é que funciona o produto, e a gente precisa de mais independência. E foi aí que surgiu a ideia, né? Eu estava como líder de projeto numa educação corporativa lá, né? No Centro de Educação Corporativa dessa montadora. E aí eu falei assim: eu vou começar a fazer as aulas, turmas de mecânica básica para mulheres, vou ver o que a mulherada acha. Comecei em Belo Horizonte, sábado, meio de semana à noite,
deu um boom, a própria mídia local de BH agitou, as mulheres agitaram, e aí eu resolvi sair para empreender. Foi aí que começou, dessa necessidade das mulheres. Comecei com um blog, ensinando dicas de mecânica básica, falando também um pouquinho de carros antigos, que eu gosto de carros antigos, e só que elas queriam mais, elas não queriam só aprender mecânica, elas queriam que eu indicasse oficina para elas, e aí não eram só mais mulheres de Belo Horizonte, eram mulheres do Brasil inteiro, então eram mulheres do Sul, do Nordeste, mulheres de São Paulo, Centro-Oeste, e eu fiquei assim, cara, como que eu vou fazer para indicar oficinas para essas mulheres, para elas se sentirem seguras nas oficinas? Então, eu sempre trabalhei com treinamento, falei assim, cara, eu preciso criar um método que a oficina ela vai receber um selinho, e aí vai falar assim, aquela oficina é uma oficina amiga da mulher. E aí eu fui entender o problema do mercado, fui estudar as oficinas de Belo Horizonte, tem um grupo de oficinas muito antigos aí, BH, de 50, 40 anos, eles abriram a porta para mim, para eu entender qual que era o problema do público feminino dentro das oficinas. Algumas amigas minhas foram, levaram os carros, a gente testou o atendimento, a transparência, né? Eu também validei o passo a passo dos serviços e entendi que o problema era a comunicação, né? Que eram algumas questões ligadas, de um lado, muito um homem masculino, né? Não conseguindo comunicar do outro lado com a mulher. E a gente teve uma inversão no nosso mercado automotivo de alguns anos para cá, que a mulher está comprando mais carro no Brasil, então ela está mais independente, principalmente nos centros urbanos. E foi aí que surgiu a Oficina Amiga da Mulher. A Oficina Amiga da Mulher é um selo para a oficina mecânica que quer se desenvolver e atender bem o público feminino com transparência, com ética, né, e transmitindo confiança. Então é uma certificação, é um selo. A Oficina Amiga da Mulher se posiciona assim com as oficinas. A gente tem um relacionamento muito grande com a indústria de autopeças que nos subsidiam também alguns projetos. E também eu trabalho com produção de conteúdo e influência digital. Então, hoje a gente está com mais de 50 oficinas no Brasil, em mais de 11 estados, aí, com o selo Oficina Amiga da Mulher. E eu estou viajando, quando tem a oportunidade, viajando com segurança, de visitar essas oficinas, porque a gente teve que ir tudo para o digital, né, com a questão do que a gente vem passando nesse último ano aí. Vai, Bárbara, eu já vi então aqui, já deixar até uma marcação aqui para o nosso produtor, uma colunista aí, viu, Lucas? Você pode, assim que acabar o programa, entrar em contato, por gentileza, que o assunto é de interesse aí, com certeza absoluta. Bacana, o Rodrigo, o Luiz Carlos aqui no nosso WhatsApp está dizendo, fala para a Bárbara que ela não precisa esquecer, não precisa deixar de dizer o nome, porque em Minas só tem uma montadora. Todo mundo sabe qual foi a montadora que ela trabalhou. Não, lógico, e é parceiraça. É parceira nossa, é a Fiat Automóveis. Que é FCA hoje, então, né? Assim, hoje é FCA. Que emprega tantos mineiros, ela merece ter o É isso aí, mas o Luiz Carlos te provocou falando assim... É muito grande tê-los aqui no nosso estado. O Luiz Carlos provocou e falou, fala pra Bárbara que ela não precisa esconder, não. Todo mundo sabe onde é que ela trabalhou. Tá Ô, gente, tem Tomara que um dia, né, Paulo, isso cabe aqui em Minas Gerais, a gente tem a dúvida de qual montadora ela está se referindo, são várias, né? Quem sabe nosso estado aí não... Um dia pode dinamizar nesse sentido. Tem um QR Code aqui na tela, ó, pode pegar agora o seu smartphone, aponta para o QR Code, você vai encontrar soluções personalizadas, 80% de subsídio do Sebrae e 20% para você transformar o seu negócio. Então, aponte agora, você vai ser dirigido para a página do Sebrae. Se está aí na frente do seu smartphone, ou do seu computador, ou do seu tablet, digite Sebrae MG, você vai cair direto na página sebrae.mg, você vai cair na página do Sebrae. Bom, Nívia, deixa eu colocar você nessa nossa conversa. Nós estamos falando do setor de joias, que é um setor que tem muito do ato de experimentar, do ato de ver, de pegar com as mãos. Como é que foi nesse período de isolamento, de distanciamento, você continuar tendo essa percepção daquele que, ou daquela que vai comprar joias com você, ter a mesma percepção que tinha anteriormente? Então, para a gente foi uma transformação, foi um momento que a gente teve que realmente se reinventar. A gente já tinha esse contato muito próximo com os nossos clientes, né? Então, isso facilitou muito essa transição. A gente tinha esse contato, então a gente conseguiu startar isso mais fácil.
através das ferramentas como o WhatsApp. E nesse período também surgiu, porque a nossa expertise sempre foi atacado, né? O B2B, atender os lojistas, mas a gente percebeu que a gente precisava também abrir nosso ponto de contato para os clientes finais, né? Entender um pouquinho quem era o nosso cliente, que curtia a nossa marca. Então, a gente abriu nossa loja online e ela é nova, mas, assim, graças a Deus, os clientes estão gostando. E a gente trazer essa experiência do presencial para o online, que é o grande desafio. Rodrigo? Oi. Vamos lá. Fernanda? Oi? Nívia é um orgulho que a gente acompanhou muito desse processo de transformação digital dela, né? Do ambiente físico para o digital. A Nívia, a equipe dela, sensacional. E a Bárbara também, maravilhosa. Bárbara, agora você também vai ser case, exemplo nas palestras, porque você conseguiu colocar exatamente o cliente no centro, né, para atender a dor, que é a inovação maior, né? Não existe. Fernanda, a Bárbara, inclusive, vai virar colunista da 98. Eu não suba muito o cachê dela, por enquanto, por gentileza, para que a gente possa fazer uma boa. Pode deixar. Estou honrada com o convite. Trabalho. E realmente, sim, Fernanda, a gente vê que a inovação, ela tem um trabalho que ela vem em cima da mudança de comportamento do próprio consumidor, não é algo que parte somente do empresário, do empreendedor. Ele tem que ficar de olho nessa mudança cultural, e a pandemia acabou sendo um desafio macro para todos os segmentos. Eles precisaram se adaptar a essa nova realidade. Poucos apenas que se mantiveram por conta de ser um trabalho essencial, alguma coisa, mas até esses mesmos devem ter sofrido algum tipo de mudança. Com relação a isso, você consegue nos falar com relação ao perfil desse consumidor? O que mudou de fato? Quais foram as principais mudanças que deram esse pontapé para que a inovação viesse de uma forma definitiva? Inovação é comportamento, né? Às vezes a gente associa inovação somente à cultura, às tecnologias, mas não adianta nada a gente ter tecnologias em mãos se não soubermos usá-las da maneira correta. O comportamento do consumidor vem mudando desde o processo de transformação digital, desde as vendas em um ambiente online. Se antes o vendedor tinha todo o poder, né, detinha todo o poder ali, toda a informação sobre o processo de compra, de venda, de preço, de qualidade do produto, hoje essa relação está mais equilibrada, porque o consumidor ele tem informação, ele tem onde escolher. Então, e ele também, né, o consumidor que tinha aí uma certa resistência em comprar pela internet, que ainda não tinha vivenciado essa experiência, muitos foram obrigados a quebrar essa resistência por causa da pandemia. E aí, a partir do momento que eles tiveram ali o primeiro contato da compra online, da mesma forma os empreendedores, né, muitos também tinham um certo receio de ir para o ambiente digital e foram muitos empurrados aí, aprendendo na base da tentativa e do erro também. A partir do momento que as pessoas começaram a mudar essa cultura, esse comportamento, elas perceberam que sim, é possível comprar no ambiente online. Então, os empreendedores eles precisam ficar muito atentos ao comportamento do consumidor. Porque pós-pandemia, a gente sabe que tem uma demanda latente, que quer rua, né, que está ansiosa para ir comprar na rua, ir ao shopping, aos bares. Enfim, tem uma demanda aí que está reprimida, que quando for seguro novamente, com certeza irá para as ruas, mas os estudos nos indicam que vai haver um equilíbrio entre o físico e o digital. Então, para os empreendedores, é importante ficar atentos, né, ao que está acontecendo, ao cenário macro, aí, essas mudanças sanitárias e econômicas, e adaptando o negócio para oferecer a melhor experiência para o cliente, tanto no físico quanto no digital. Bom, Bárbara, o Braulio está aqui perguntando e a gente sempre coloca a pergunta dos nossos ouvintes à frente da nossa pergunta, porque a gente dinamiza o nosso programa. Ele diz assim: você tem aí a oficina Amiga da Mulher, mas oficina é um ato presencial. As mulheres utilizam outro caminho que não o presencial para arrumarem seus carros ou para... Deixa eu só acabar de ver o texto dele aqui. Para arrumar os seus carros
ou para consultar o que fazer com seu carro? Ótima pergunta. Oficina é 100% presencial e é essencial, né? Então não tem muito o que fugir disso. Só que a mulherada tá mais esperta, né? O que ela tá fazendo hoje? Jogando no Google, fazendo toda a experiência do usuário online e procurando oficina para mulher. Então, quando ela encontra o nosso selo nas nossas oficinas credenciadas, elas se sentem mais seguras, né? Entra em contato com a gente no WhatsApp, pedindo a indicação da oficina, né? Entendendo como que funciona a certificação. Então, elas já vão mais seguras, e eu até peço elas e falam assim, olha, se a oficina não te atender bem, você tem que me dar um feedback, positivo ou negativo, porque a minha função é puxar a orelha desses caras, entender o problema desse processo. Então, a mulher, a cliente, ela tá mais esperta, então ela vai fazer toda a experiência digital, olhar no Google, olhar a foto, olhar a avaliação, pegar pelo WhatsApp, entra em contato com o WhatsApp, com a oficina e faz o agendamento. E a gente tem uma estratégia dentro das nossas empresas, né, principalmente quando a mulher vai, de ter uma outra mulher para receber ela, né, a gente sempre direciona a voz de comando para ela ir para a oficina, agendar e conversar com a atendente. Então, tá tendo esse meio a meio, assim como a Fernanda falou. Rodrigo, tá aí? Rodrigo tá aí? Não? Então deixa eu falar do nosso QR Code que tá aqui na tela. Meu mic estava desligado, Paulo. Então, peraí, então, deixa eu só falar rapidinho. Você quer falar do seu QR Code? Eu vou falar agora do QR Code, tá aqui. É só você apontar aí o seu smartphone pro QR Code e aí você vai entrar direto na página do Sebrae. Você tem aí uma série de consultorias para a sua empresa ir cada vez mais longe. Aproveite essa oportunidade. Você vai investir pouco, seu negócio vai ter processos melhores, produtividade, venda, tecnologia. Se você não vai apontar para o QR Code, mas vai lá na sebrae.mg. Se não, aponta agora, já para o QR Code, para entrar direto nessa página de inovação do Sebrae. Diga lá, Rodrigo. Então, Nive, a gente fala sobre essa inovação e as pessoas se reinventarem, já é algo rotineiro e comum no meio da moda, como você trabalha com joias e bijuterias, a gente vê que também é necessário essa reinvenção constante. Acho que cada coleção muda, cada estação, a geração também, cada uma carrega seu DNA, seu gosto. Mas durante a pandemia, você sentiu que até no seu ambiente teve alguma mudança específica sobre o gosto, o estilo? Isso impactou você? A pandemia impactou até a forma como seus produtos seriam desenvolvidos? Bom, Rodrigo, a gente sempre, a nossa coleção sempre foi focada em fazer uma coleção que tivesse uma história, né? Que contasse uma história, que não fosse uma coleção datada. Então, a gente sempre preocupou com essa temporalidade, as nossas peças são sempre muito atemporais. E a gente percebeu que o consumidor, ele quer uma coisa assim, que carregue isso, que carregue essa identidade, que ele se identifique. Então, a gente percebe cada vez mais que essa compra, ela acontece por impulso, mas a mulher está muito conectada assim, se isso tem a ver de verdade comigo, e não comprar só por comprar. Então, isso foi muito interessante. Então, a gente desenvolveu muito essas linhas assim, com histórias, coleções menores, isso foi um diagnóstico que a gente percebeu nesse processo. Antes, a gente lançava coleções enormes, e elas tinham um tempo, assim, elas acabavam rápido, né? Então, agora, a gente criou um modelo que hoje está funcionando. Eu falo que nesse momento agora tudo é teste, né? O que funciona hoje pode ser que amanhã não funcione mais. Então a gente está sempre tendo que pôr a cabeça para pensar e tentar pensar fora da caixa. Então a gente tem feito coleções menores para que a gente tenha lançamentos mais rápidos, mas sempre dentro desse propósito de peças atemporais, que contam uma história, que tem uma identidade, e é isso que a gente percebe que tem conectado com os nossos clientes, sabe? Tanto os lojistas como os consumidores da nossa marca, de uma forma geral. Isso é o que a gente percebeu, assim, que ficou mais claro, sabe? Fernanda, a gente está falando muito em canais de compra, a gente fala muito que essa tendência que tivemos agora por conta do que é a pandemia, as pessoas tiveram que optar por novos canais de compra. Mas além dos canais de compra, nós podemos falar também em novas formas de pagamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que o empresário pode se planejar para que seja segura a forma de pagamento, recebimento, com uma relação de confiabilidade?
Bom, primeiro deixar claro, né, quais são os parâmetros aí para realizar uma compra, se é à vista, se é no boleto, se tem desconto, se não tem algum cupom de desconto, e ampliar aí as formas de pagamento, né? Hoje a gente não tem somente cartão de crédito e débito e dinheiro, nós temos também aí o Pix, que facilita bastante a vida tanto do cliente quanto do empreendedor, né, que cai na hora. Temos também os links de pagamento. Se eu trabalho, por exemplo, com vendas online, mas eu ainda não tenho uma plataforma de uma loja virtual, se eu ainda não estou em um marketplace, eu posso criar links de pagamento, né, com diversas plataformas, para gerar um código e enviar para o cliente pelo WhatsApp ou, né, por uma outra forma de comunicação digital, para que ele insira de maneira segura, né, com toda a confiabilidade ali que aqueles sistemas de pagamento nos oferecem, para ele fazer a compra pagando da melhor forma. Temos aí o WhatsApp, que está liberando também, né, o pagamento, mas por enquanto é só de pessoa física para pessoa física, ainda não tem de pessoa física para pessoa jurídica. Então, os donos aí desses grandes conglomerados de comunicação, das redes sociais, eles também já estão atentos a essa possibilidade. Conhecer os mecanismos mais recentes, ficar atento, oferecer condições para o cliente comprar no momento em que ele esteja, né, se ele quer comprar à vista, se ele quer parcelar, tudo de olho nas finanças, né, gente? Não basta apenas o empreendedor também querer oferecer formas de pagamento diversas para o cliente, tem que estar ali de olho nas finanças da empresa, e se adaptar, né? Entender ali qual que é a melhor forma de pagamento para o cliente e oferecer solução. No mercado, nós temos muitas, né? O empreendedor só vai se adaptar a melhor para ele e para o cliente. Muito bom, Bárbara. Eu adoro quando o empreendedor quebra paradigmas. No caso, você está quebrando, além de paradigmas, preconceitos. Existe aí um universo muito voltado para o público feminino. O seu selo, o seu trabalho com a Oficina Amiga da Mulher, ela vem para, primeiro, trazer, eu usar uma palavra que eu não gosto, que é empoderamento, porque quem traz a informação, quem detém informação tem poder. Então, você está dando ao seu público esse poder deles poderem melhorar a sua percepção sobre aquele serviço que está sendo executado, da necessidade, da real. Porque, né, a gente sabe que, óbvio, que de forma alguma generalizando, mas em qualquer ambiente, assim como na oficina, existem pessoas que acabam gerando uma negociação não tão republicana e querendo ganhar algum tipo de vantagem. De qualquer forma, você optou por quebrar esse paradigma e assumir um nicho para o público feminino. Eu queria entender quais foram os seus maiores desafios nesse momento, tanto de mostrar para o seu público esse valor, quanto para o próprio parceiro, que eu acredito que as oficinas se tornam uma parceira sua, da necessidade real delas se abrirem a essa pauta. Foi fácil essa conversa ou foi ainda repleta de preconceitos ou coisas desse tipo? Bom, Rodrigo, fácil não é, né? Não foi muito fácil, não. Legal seria mais fácil. Então, assim, eu acho que o legal disso tudo foi eu entender como é que funcionava o setor. Então, eu já entendia muito bem, assim, montadora, Fiat, fornecedor e tudo mais. Aí eu caí no varejo, né? Tipo, caí no varejo, oficina, como que é a vida do cara, o que ele vê de valor, treinamento, capacitação, né? Certificação, é um tipo de certificação, só que a gente posiciona como um selo de responsabilidade social. Errei na hora de pivotar, então o cara ele via valor, mas eu errei muito na forma de pagar, no preço, na venda, tanto que eu estou empreendendo aí, já vai fazer 5 anos que eu estou empreendendo com selo, e agora que a gente está dando uma guinada em acertar o valor e tudo mais. Então, assim, teve sim muito preconceito e raiva, vamos falar assim, dos próprios gestores, donos de oficina, e teve também um gatilho que eu usei, que foi uma estratégia de ganância. Então, como eu estou trabalhando no setor totalmente masculino, o homem ele é muito racional, ele vê muito número, muito dinheiro, ele é muito ganancioso. Então, quando ele vê Oficina Amiga da Mulher, ele acha que eu sou uma agência de marketing que vai encher de mulher a empresa dele. Ok, é isso que tem que ser bom pro peixe, e ele tem que me dar a voz e atenção e me ligar.
E aí, na conversa, na entrevista, a gente muda, né? A gente fala, a gente não é uma empresa de marketing, a gente é uma empresa de treinamento, né? A gente vai desenvolver uma mentalidade, como que você vai comunicar, se posicionar melhor, inclusive para que o público feminino que vá na sua oficina, né? Ele tenha mais retenção e que você entrega transparência. Então, assim, todo esse trabalho, Rodrigo, demorou muito até eu conseguir virar referência. Hoje eu sou referência no setor automotivo no Brasil, mas foi muito da minha experiência de fábrica. Então, eu procurei os fabricantes de autopeças, eu visitei indústrias, eu dei muita palestra de graça, eu fui fazendo relacionamento, né, isso antes da pandemia, eu viajei muito fazendo relacionamento, imputando na cabeça dos caras o que eles estão fazendo de errado na oficina, no atendimento. Então, hoje eu trabalho dentro de oficina muito comunicação, relacionamento, postura, atendimento de excelência, e para eles não terem uma comunicação violenta que agride a mulher, que ela já se sente fragilizada, e como começar a mudar o negócio deles, né? Assim, já mudou muito as oficinas no Brasil, mas que seja atrativo para uma mulher, que seja seguro para uma mulher entrar, mas não só a mulher, né? Que a oficina amiga da mulher é só uma isca. Porque se ela é amiga da mulher, ela é amiga do homem, ela é amiga do LGBT, do alto, do magro, do negro, de qualquer pessoa. Então, assim, como deixar o negócio deles mais atraente, né? Para que essa pessoa, ao entrar, ela já comece a se sentir segura e que não seja, que ela enxergue valor, né? Que ele está reinvestindo no negócio, que ele está se profissionalizando, enxergue valor. Então, não foi fácil, já tem 5 anos aí de gastar sola de sapato, de correr atrás de um sonho, mas eu gosto demais do setor automotivo, eu gosto demais desse público masculino que quer se desenvolver, que precisa receber, né? Você fala assim, você falou da palavra empoderamento, né? Hoje eu trabalho muito mais o empoderamento masculino, na verdade. Eu estou desenvolvendo esses homens a atender bem o público feminino, porque ninguém nunca ensinou eles, né? Isso é uma novidade para eles. Então isso é muito legal. É como se fosse, sei lá, um homem começasse a usar esmalte. Poxa, agora tem que vender, os caras têm que vender para homem, né? Inverteu o quadro. Antes eles vendiam mais carro para homem, não, agora vende mais carro para mulher. Tá, como é que eu atendo o público feminino? Biologicamente a gente é diferente. Então estava tendo um rompimento dessa comunicação. Não que os caras, que a maioria eram corruptos, não são, né? Senão o Brasil não funcionaria. Mas é porque não sabem se posicionar e, às vezes, reinvestir no próprio negócio. E mostrar isso com transparência, né? Com uma forma justa, né? Mostrando o trabalho dele. Então, foi difícil, né? Mas como eu já estou trabalhando no setor desde os meus 17 anos, 16, 17 anos, tenho 15 anos de profissão, então eu comecei muito nova no Senai de BH e fui para a indústria. Então, eu sou um produto da indústria, né? Da indústria mineira, vamos dizer assim. Então, já vivenciei essa resistência com os homens, isso para mim é muito normal, então faz parte do meu cotidiano. E eu gosto, né, de desafio. Eu falo uma coisa, Rodrigo, o dono da oficina, ou a dona, né, é 2 coisas, ele vai me amar ou vai me odiar. Se um dos dois eu conseguir, ele já startou para pensar assim, cara, tem alguma coisa errada. Já plantou a semente para ele, pelo menos. Isso, justamente. E eu tenho certeza que você está plantando a semente na cabeça de várias pessoas que estão nos ouvindo, porque o que acontece na oficina acontece em outros segmentos e que é necessário realmente essa tradução, porque, como você bem disse, as pessoas não foram educadas, criadas e preparadas para poder atender um público que, às vezes, não fazia parte do portfólio deles e hoje já faz, né? Bom, justamente, isso mesmo. Vocês estão acompanhando aí essas tendências, essas coisas que podem transformar o seu negócio. E o Sebrae tem um time de especialistas que pode te orientar com consultorias, cursos, oficinas, palestras, conteúdos grátis. Quer saber mais? Eu sei que quer. Então aponte a câmera do seu smartphone agora para o QR Code que está aí na tela. Você vai ser direcionado para o site sebrae.mg. E aí você preenche os dados, o Sebrae vai entrar em contato com você. Não perca a chance de alavancar o seu negócio. Acesse agora esse QR Code que está aí na sua tela. Descubra todas as possibilidades que esse timaço do Sebrae oferece para você. Nívia, eu tava... Paulo, só para poder colocar aqui depois, Bárbara, informa para quem está nos ouvindo também, que são donos de oficina e que acabaram de descobrir a sua pauta nesse momento, gostaria de fazer parte dessa curadoria que você faz, esse trabalho de validação, na verdade, de treinamento, eu acredito, né, Bárbara? Como que essa pessoa ela pode ter o selo e aonde ela vai, como é que ela consegue consumir? Se tornar uma cliente, uma detentora desse selo.
Ótimo. Bom, Rodrigo, se você que está nos ouvindo quer certificar ou indicar o selo Oficina Amiga da Mulher para o teu mecânico de confiança que acha que tem um grande potencial de melhorar muito a empresa dele, pode entrar no nosso site www.oficinaamigadamulher.com.br, mandar uma mensagem para a gente ou entrar nas nossas redes sociais. A gente é muito forte no Instagram, que é @Oficina Amiga da Mulher, mandar para mim o contato, nome, e-mail e o WhatsApp, telefone. A gente faz o contato no WhatsApp, via videoconferência, a gente faz toda uma análise junto da oficina, faz uma entrevista. Hoje, Rodrigo, a gente está no digital, então está 100% digital, eu faço videoconferência com a oficina, manda foto, a gente entende o que está acontecendo, entende também se a pessoa está aberta para mudar a cabeça dela, porque, na verdade, hoje a certificação eu treino os gestores da oficina para eles repassarem esse treinamento para a equipe. E aí a gente conversa como que vai ser todo esse processo ao longo do ano, né? Porque a certificação hoje é um programa de treinamento. Então as oficinas, elas encontram comigo 2 vezes por mês ao vivo nesse treinamento. Então se prepara para ir para Juiz de Fora, que essa pergunta foi do Alessandro, que mora em Juiz de Fora, que tem uma oficina desde 1985, que ele está no ramo. Então só para a gente ampliar aí o leque aí de participação aí do seu selo. Com o maior prazer. Nívia, antes de fazer a pergunta, eu queria também saber das suas redes sociais, como é que as pessoas conseguem conversar com a Marisguia Biju. Tudo bom? Nossas redes sociais, a gente está no Cláudia Marisguia Biju e lá tem o Linktree, você acessa a nossa loja online, WhatsApp de contato, tem tudo lá. Vai ser um prazer receber vocês. Quem quiser entrar e conhecer um pouquinho mais da nossa marca, nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida dos lojistas do Brasil e, enfim, os consumidores também quiserem conhecer um pouquinho mais da nossa história. Eu estava conversando outro dia com o Rafael Lobo, que é daquela GoCase, aquela marca de acessórios para celular, capas, telas e outras coisas, e ele é uma das marcas brasileiras mais reconhecidas fora do Brasil no setor dele. E ele me falou muito sobre influencers, a parceria com pessoas que podem divulgar a marca da forma de atingir direto seus influenciadores. Você usa também esse método do influencer? Quais são as vantagens e que cuidados você deve ter quando você coloca um parceiro, um influencer, junto da sua marca? Ótima pergunta. A gente gosta muito de trabalhar, né, com os digital influencers, elas são super importantes, mas eu acho que o mais importante é você ver se ela se conecta com a sua marca, né, com os valores da sua marca, se tem a ver com a comunicação dela, porque pode ser um tiro no pé se você escolher uma influencer que não tem nada a ver com o seu nicho, com a sua segmentação, com o seu público. Então é importante você ter muita atenção na escolha da influência. Agora, elas são muito importantes, porque elas são autoridades, né, naquilo ali que elas estão falando. Elas chancelam a sua marca. Então, quando você coloca um lançamento para elas usarem, alguma coisa desse tipo, as fotos são incríveis. Então, todo esse trabalho é um trabalho de marketing que funciona super bem. Os clientes gostam de repostar, as pessoas gostam de ver aquele produto sendo usado por uma influência que tem a ver com a marca. Isso é o que eu acho mais importante na hora de você escolher. Eu acho que super funciona e a gente aposta muito nessa estratégia, fazendo outras estratégias também, né? Mas elas são, sem dúvida, super importantes. Bom, Fernanda, assim como a Nívia trabalha dentro do propósito de trazer sempre uma história para o produto dela, ela conta as histórias, e a própria Bárbara também trabalha com empoderamento, ela falou masculino, eu entendi a troca dela, mas de verdade ela também abriu um espaço aí para que as mulheres tivessem acesso a um produto de forma também justa e confortável e com uma experiência interessante. Essa pergunta que eu te faço é uma pergunta que eu falo muito internamente aqui na própria rádio sobre o quão a gente precisa ir além do produto. A gente não é simplesmente uma matéria ou algo físico que a pessoa consome mais. Os nossos consumidores, eles querem se atrelar à marca com apelos mais pessoais, com fatores emocionais. Como que isso tem se portado, Fernando,
no universo hoje pós-pandemia, que acredito que as pessoas tenham ficado um pouco mais sensíveis e as marcas precisam comunicar de forma também mais honesta. Me fala um pouco sobre essa comunicação e a importância de ir além do produto na hora que você está desenvolvendo um produto ou um serviço. Bom, a gente está falando de experiência do cliente e propósito, né? As marcas precisam vivenciar efetivamente os seus propósitos e não ter somente aquela filosofia organizacional pregada na parede, né? Missão, visão, valores. Aquilo ali tem que estar bem enraizado em toda a produção, em toda a entrega, em todo o relacionamento com o cliente. Na pandemia, como você bem disse, as pessoas estão mais sensíveis, né? E é uma tendência a gente ter empresas com propósito, ou seja, empresas que não vendem somente um produto ou um serviço, elas têm um exercício maior, né? Elas têm uma missão maior do que vender um produto ou um serviço. E na pandemia a gente viu casos assim, bastante interessantes de como aproximar a marca, personalizar o atendimento, também é uma tendência forte, ligada aí ao varejo, de algumas marcas entendendo esse momento mais sensível que nós estamos vivendo, né? Tem um caso interessante de uma empresa americana em que a cliente comprou um sapato pela internet e ela tinha um prazo para poder trocar, ela já havia sinalizado dentro desse prazo que ela gostaria de trocar o sapato e estava quase terminando o prazo e ela não trocou. Aí uma atendente ligou para falar, olha, se você não enviar o sapato para a gente, né, dentro de alguns dias, você não vai poder, não tem direito mais de trocar. E aí ela falou, olha, minha mãe acabou de falecer e eu estou bastante sensibilizada e o que é uma troca de sapato perto desse momento, né? E o que essa loja fez? Já tinha os dados da cliente, mandou flores e uma cartinha dizendo, né, que sentia muito pelo ocorrido e que era para ela ficar à vontade, que ela não tinha data para poder trocar esse sapato. Então, assim, isso é experiência do cliente, isso é sensibilizar com o momento dele, isso é personalização, e isso é algo acessível para os empreendedores de micro e pequenos negócios. É gerar um valor que não tem preço, né, Fernanda? Não, é algo intangível, né? Então, quando a gente fala de inovação, a gente está falando justamente dessa personalização, desse cuidado, dessa experiência, deixar dentro ali, né, do ponto comercial. Tem outro caso bastante interessante, que é das cestas, né? Às vezes a gente entra numa loja de cosméticos, já vem uma vendedora, posso te ajudar? E a gente quer fazer ali uma compra sem ter interferência. Então, algumas lojas trabalham, olha, a cesta vermelha é a pessoa que quer receber o atendimento, a cesta branca, a pessoa não quer receber o atendimento. Então, isso é inovação, né, no varejo. Isso de certa forma, uma personalização do atendimento. Então, tem formas diversas de a gente fazer isso, colocando, como a Bárbara bem disse, o cliente no centro, quais são as dores, os desejos, as necessidades dele. A partir disso, a gente tem aí, né, mais do que a entrega de um serviço, a gente tem um propósito e a aplicação desse propósito, né, que é o mais importante para gerar valor para os clientes e para ser também um diferencial de mercado, que é o que todas as empresas almejam. Hoje nós estamos apresentando o Sebrae Talks. Se você quer acompanhar as tendências para o seu negócio, você aponte o seu celular para o QR Code que está aí na tela. O Sebrae oferece consultorias, cursos, oficinas, palestras, conteúdos gratuitos. Você aponta o seu celular para o QR Code e vai ser direcionado para o site. É só preencher alguns dados aí. O Sebrae entra em contato com você, não perca a chance. Acesse agora esse QR Code para você descobrir todas as possibilidades que o time do Sebrae tem para te ajudar. Bárbara, nós estamos falando de um tempo em que ainda vivemos os efeitos da pandemia. Você mesmo falou que agora você está digital o tempo inteiro. Como é que se faz para fazer um cenário, ou se você já está preocupada com isso, um cenário que virá no pós-pandemia? Aquilo que vai acontecer depois que esse tempo acabar no seu ramo de atividade, no convencimento, por exemplo, de adesões e de comportamentos que acontecerão dentro das oficinas de automóveis. Ótima pergunta, Paulo. Na verdade, assim, quando começou a pandemia, a gente foi a 0 de faturamento,
né? Tudo fechou, lockdown no Brasil inteiro, as oficinas também não estavam aderindo, muita certificação, ficou todo mundo muito com medo, muito receoso. Então, o que segurou a onda foi quem tinha uma reserva de emergência para se manter aí nesses 3 primeiros meses, vamos dizer assim. Com a questão da pandemia, as oficinas elas tiveram que se forçar mais com a questão do digital, até para atender o cliente e também para também se desenvolver, né? Porque o nosso setor ele é muito presencial, muito de treinamento, muito de feira. E tirou da gente as feiras, os treinamentos reduziram, então está tudo digital. Então, o reparador, o mecânico, de onde a oficina teve que se adaptar, o cliente está mais confortável, né, sendo servido em casa, então tem muito serviço de leve trás, o agendamento, todo cuidado para não ter muito contato físico, então já eles tiveram que agilizar isso melhor ainda, no atendimento mais rápido com o WhatsApp. E assim, para quem não conhece o nosso setor, né, então é uma questão mais política, estratégia de como funciona o setor automotivo no Brasil. Sempre quando tem uma crise, pós-crise, o nosso setor, ele cresce muito, e já cresceu muito. Então, as autopeças hoje, as indústrias hoje, estão batendo recorde de faturamento numa pandemia. Então, a gente tem a questão da alta do dólar, a falta de importação, a indústria brasileira está crescendo. Então, eu estou aqui hoje em Santa Catarina, visitei já 2, 3 indústrias que estão contratando mais de 200, 300 pessoas, principalmente as indústrias que trabalham com metal, né? Sai o metal aí de Minas, vem para cá conformar, fazer peça automotiva. Então tá tendo muita vaga de emprego para a indústria de autopeças, tem pedido, tem venda. A gente está com gargalo de entrega, então faltando peça no mercado também, sabe? Então assim, as oficinas que se organizaram, que já estavam fazendo gestão, já estavam se organizando quanto ao valor da mão de obra, elas conseguiram segurar a onda nesse processo de pandemia, agora estão sendo aquecidas, porque elas já faziam um trabalho de marketing, de relacionamento com o cliente, e estão trabalhando essa questão das altas e baixas, né, do preço aí, da inflação das peças, e também para atender da melhor forma com o cliente. Pós-crise, no Brasil, quem tem oficina aí há mais de 20, 30 anos, eles que falam, né, porque eu ainda sou muito bebezinha no setor, da própria experiência dos nossos clientes, o mercado aquece. Então, na crise agora, o pessoal está se capacitando, organizando a oficina no momento mais de baixa, pintando, reformando, colocando software de gestão, capacitando a equipe, porque acredita, a gente espera muito que no pós vai crescer e aquecer mais ainda, não está comprando tanto carro novo, né? A entrega de um carro zero está demorando 3, 4 meses, algumas fábricas no Brasil fecharam, pararam a produção, mas o usado, né, o carro, com a questão atual do que a gente está vivendo, virou uma extensão da casa, então o carro ele vai continuar sendo usado, independente se ele é alugado, se ele é pessoal, se é um carro mais velhinho, as pessoas vão continuar dando manutenção nesses veículos. Então o nosso setor ele aqueceu muito nessa pandemia, não como o setor da tecnologia, mas deu uma aquecida, e o que a gente espera vamos nos capacitar agora, vamos nos estar mais preparados para quando passar isso, vamos dizer assim, a gente vai atender bem e se diferenciar. E aí foi onde deu uma oportunidade melhor para mim, porque as oficinas estão mais adeptas ao digital. Antes elas nem conversavam com o digital, tinha que ser presencial. Então elas estão mais adeptas ao digital e elas querem se capacitar, se profissionalizar, porque na hora que o mercado voltar ao normal, como que elas vão ser diferentes? Como que o cliente vai lembrar delas? Então é por isso que eles estão buscando a certificação Oficina Amiga da Mulher, querendo se destacar, sendo o primeiro na cidade, na região ou no estado. E a gente acredita que isso aí vai crescer, porque a gente faz essa ponte também, não só da mulher com a oficina, mas da indústria de autopeça, que é uma grande apoiadora do nosso projeto, junto das oficinas também. Então a gente faz essa ponte de relacionamento junto deles. Então, atualmente a gente está segurando ainda a onda, vamos falar assim, as oficinas, faturamento, está indo bem, mas não está como gostariam, mas todo mundo está se preparando para o pós-pandemia, que vai aquecer muito o nosso setor. Ô, Bárbara, eu acho que o que você também passou fica, independente da pandemia ou não, é um residual bom, positivo, né? O atendimento, a qualificação. A gente vê o próprio Alessandro, ele escreveu novamente de Juiz de Fora, falando que ele começou no ramo aos 13 anos de idade, 1989 ele entrou para a GM, 2002 foi para a Fiat, 2014 para a Honda, e 2017 abriu sua oficina, mas que ele ainda encontra uma certa dificuldade de manter
clientes fiéis. Acho que você deu algumas dicas e acredito que com a contribuição também do Sebrae, Alessandro, isso vai trazer aí um novo olhar nesse relacionamento seu com o cliente, que às vezes, antes da pandemia, a gente entra numa zona de conforto, em qualquer setor, em qualquer segmento, não sei se foi o seu caso, mas nada melhor do que uma sacudida para a gente se reinventar. E eu falo que nossa audiência de Juiz de Fora está crescendo bastante, que agora quem mandou foi o Bruno, de Juiz de Fora, do Armazém Vegano, falando que ele também está explorando um nicho, assim como você, Bárbara, tratou aí de buscar aí um nicho em cima de um segmento que já era bem explorado no mercado. Você encontrou uma oportunidade, ele está vendo um primeiro armazém vegano, e realmente o público vegano tem aumentado bastante. Eu ainda não sou adepto, mas já tentei melhorar muito a minha qualidade alimentar, Bruno. Quando eu for de Juiz de Fora, eu irei procurá-lo. Mas, Nívia, assim como a Fernanda falou sobre essa questão das experiências, e aí a gente vê o seu ramo, onde o cliente também tem um poder, uma capacidade de customizar e personalizar muito o produto dele, isso traria também alguns diferenciais para você, para o seu setor também. Até onde que essas personalizações se tornam um bom negócio, e se você consegue criar essas personalizações mais nichadas, ou vai até o ponto de fazer algo muito específico assim para um cliente X ou Y? Como é que funciona? Então, eu percebo assim que isso é uma realidade, é uma tendência, as pessoas querem cada vez mais um produto que tem a ver com ela, que você se identifique, né? Isso é uma tendência sem volta. A gente tem um processo produtivo, né? Às vezes é difícil você sair de sua linha de produção, mas a gente consegue atender, muitos lojistas, eles pedem para a gente fazer algum determinado produto que saia da nossa linha de produção, bem customizado para atender algum cliente. Então, a gente já tem isso na nossa mentalidade, está sempre atendendo esse cliente, personalizando, atendendo essa demanda, que a gente entende que é um crescimento. E a gente tem estudado alguns tipos de produto, alguns produtos dentro da nossa coleção, que a gente possa cada vez mais aumentar isso, né? Então, a gente também percebe, a gente tem usado uma estratégia também, que são as redes sociais também, que é um outro ponto de contato muito importante que a gente tem, através das nossas caixinhas de pergunta, onde a gente pode fazer uma cocriação com esse cliente. Então, a gente vai de novo nessa coisa da personalização, e como que o cliente responde a isso de forma positiva, né? Então, ali você consegue ter uma pesquisa super importante, qual que é o desejo daquele seu consumidor, o que ele espera ver da sua marca, que estilo que ele quer, qual produto que ele gosta, que banho que ele gosta mais, que cor que ele gosta mais. Claro que aí a gente faz um balanço, né? A gente pondera aquelas informações, mas isso é um recurso que a gente não tinha antes. Então, eu percebo assim que essa pandemia, com todas as dificuldades que o nosso setor tem enfrentado, né? Meu setor é um setor que vinha muito do presencial, né? O setor de bijuteria, da loja física, e ele está se readaptando. E essa parte das redes sociais, elas nos ajudam muito quando você fala em personalização, de escutar o seu cliente, de entender mais o que ele deseja de você e se você está no caminho correto, sabe? Então, eu acho que isso hoje é fundamental, essa escuta. E a Bárbara, adorei a história dela, Lívia, achei incrível. E essa coisa que ela falou do pivotar, Lívia, né, é uma coisa muito importante hoje. Lívia, você testar um modelo, né, essa sugestão do seu cliente. Lívia, eu vou ter que pedir um minutinho para você. Levar para ele aquela ideia que ele te deu. Lívia, eu vou te pedir um minutinho só um minutinho, porque agora eu tenho que passar para a Rede Mais HD, que tem o Jornal da Record a partir de agora, e a gente continua desenvolvendo o raciocínio por mais 2-3 minutinhos aí, para que quem está na live, quem está no 98 nos acompanhe. Quem está na Rede Mais HD, a partir de agora, vai ficar com o Jornal da Record, e a gente volta então para dentro do estúdio agora. Ô, Nívia, desculpa, eu te cortei, conclui seu raciocínio, por favor. Conclua seu raciocínio, por favor. Imagina. Bom, então estava falando dessa importância que a gente tem hoje, dessa facilidade, desse ponto de contato com o nosso cliente, né? De você poder entender quem ele é, o que ele espera da sua marca e criar essa afinidade com ele que antes a gente não tinha. Então, essa era digital, essa era que você tem essa possibilidade de você customizar um produto e atender de verdade aquele cliente, como a Fernanda falou. Quero até agradecer a Fernanda. A Fernanda foi uma das minhas mentoras na consultoria que eu fiz no Sebrae, que é incrível, gente. Então, se vocês tiverem oportunidade,
Todas as consultorias do Sebrae são incríveis. Bom, voltando aqui, então, eu acho que esse é um ponto de contato que te possibilita você extrapolar e perceber a dor do seu cliente, o que de verdade ele espera de você, e não o que você quer fazer sem saber o que o seu cliente espera de você. Isso é muito importante hoje, essa conexão tem que estar muito forte entre a marca, né, entre a empresa e o cliente, porque a razão da gente existir é o cliente. Então, é nisso que a gente se pauta. Muito bom. Fernanda, com você agora, 2 minutos para você encerrar essa nossa prosa, falar um pouquinho sobre o que o Sebrae tem como calendário, como informação destinada a esse setor e as linhas específicas do Sebrae Tech. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Fernanda. Bom, o Sebrae está à disposição para ajudar as empresas dos mais variados segmentos. A gente tem um leque de soluções enorme, mas é importante que o cliente também queira, né, fazer essas ações. E a Nívia é um exemplo. A Nívia estava com a gente no planejamento o ano passado, né, nesse período turbulento, planejando com a equipe dela, e eu ouvindo ela falar agora, toda orgulhosa aqui, porque ela está falando até no linguajar do marketing, usando todas as expressões, realmente internalizou. Então, quero convidar todos os nossos ouvintes para participar, né, vir para o Sebrae. A gente tem sempre uma solução para atender a necessidade de vocês. Nós temos as consultorias, temos as palestras, oficinas, temos grupos segmentados de diversos setores, temos também o Sebrae Tech, né, que já foi mencionado aqui no início. Nós temos soluções em transformação digital, em comunicação, em design, e tem o subsídio do Sebrae de 80% no valor dessas soluções, o que ajuda e muito nesse período que os empreendedores estão passando. Nós temos também o Sebrae Connect, que é uma plataforma onde a gente reúne diversas soluções de mercado, é uma curadoria mesmo de soluções de mercado, e aí oferecemos, a partir dessas empresas, várias facilidades, né, em termos de software, em termos de automação. Então, convido a todos a entrar no site do Sebrae para conhecer todas essas oportunidades, ligar no 0800 do Sebrae também, 0800 570 0800, para agendar uma consultoria ou para conhecer outras soluções que melhor atendam às necessidades de cada empresa. Bom, estamos terminando aqui o nosso Sebrae Talks dessa noite, agradecendo a participação da Fernanda Fontes, especialista do Sebrae, da Bárbara Brier, consultora automotiva e idealizadora da Oficina Amiga da Mulher, da Nívia Marisguia, diretora comercial da Marisguia Bijô, Rodrigo Carneiro, muito obrigado, boa noite a todos. A gente volta amanhã com o 98 Talks, e amanhã o entrevistado é o Procurador-Geral do Estado, Jaba Soares, vai conversar conosco no 98 Talks. Para você que segue agora na 98 FM e na 98 Live, no 198 e 698 da NET, você fica com o Arena, com Everton Guimarães, Alexandre Silva, Vinícius Grisse e Léo Gomide. Até amanhã no 98 Talks. Grande abraço, obrigado pela audiência. 98 Live e Rádio CDL FM apresentaram Sebrae Talks.